Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Quem ama esse horário, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que isso é um sinal, hein? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos para celebrar esse Deus, que é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E não importa o horário, não importam as estações, nós estamos aqui com o nosso coração rendido em adoração e louvor a Ele. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos, Pai, felizes por estarmos na sua casa essa manhã. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelas misericórdias que se renovaram essa manhã. Obrigado pelo sustento que o Senhor proveu durante a madrugada. Porque a Tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E nós despertamos para o louvor da Tua glória. O Senhor nos sustentou. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para entregar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração em oferta viva diante do Teu altar. Pai, no nome de Jesus, passe em revista os nossos corações essa manhã. Dê a nós aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E receba, Senhor Deus, o louvor que lhe é devido. Ajuda-nos, Pai, a adentrar nos Teus átrios e louvar e engrandecer o Teu nome. Que suba, Pai, ao trono da Tua misericórdia toda adoração que será manifestada neste lugar. Que suba ao trono, Senhor, como um cheiro suave às Suas narinas. Senhor, nós queremos agradar o Teu coração, nós queremos estar com o nosso coração em Ti, com os nossos olhos em Ti, e tudo quanto formos fazer, Senhor, que seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, abençoe, Senhor, as famílias que estão aqui reunidas, os irmãos que ainda estão por chegar, Senhor, no nome de Jesus, contempla os nossos corações, Senhor, passe em revista o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, colocamos esse culto, Senhor, diante do Senhor. Colocamos, Pai, os intercessores, Senhor Deus, as atividades, a escolinha das crianças, tudo diante do Senhor. Para que tudo seja, Senhor Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. E em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. E graças a Deus, você pode aplaudir bem forte o nome dEle? Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos Te engrandecer e Te louvar. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louve Ele, louve Ele. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois seu nome é santo, santo. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glórias ao teu nome, Altíssimo, aleluia! Nós cantamos para ti, Senhor, pois só tu és santo e digno de louvor, aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra.
ti, Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são. E a ele a glória para todo sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh Senhor, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Dê a ele a glória, dê a ele o louvor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ti a honra, a ti a glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Nós viemos aqui com o nosso coração rendido, Senhor, para te adorar. Com todo o fôlego que há em nossas vidas, Senhor, levantamos a ti a adoração. Aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que nós fazemos. É o que meu coração deseja toda manhã.
tua unção, mais do teu poder. Quero Mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me além. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória ao Senhor. Graças a paz, irmãos. Bom dia. Eu achei que eu até ia errar, dizer boa noite. Graças a Deus, mais um momento que estamos reunidos para adorar o Senhor, para celebrar esse Deus que é maravilhoso, para expressar a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu quero convidar a você a orar comigo nesse instante, apresentar o motivo da sua adoração, apresentar ao Senhor a sua vida, a sua família. Nós oramos algumas semanas atrás para que o Senhor entrasse com providência na vida de pessoas que estavam enfermas. E hoje nós já vemos as pessoas aqui glorificando ao Senhor. Isso é maravilhoso, resposta de Deus. Então apresente ao Senhor agora. A palavra, ela diz assim: tudo o que você pedires ao Senhor em nome de Jesus, com fé, isso será concedido para você. Existe uma promessa de Deus para com as nossas vidas. Então, ore comigo agora. Pai, eu te dou graças, Senhor amado, por este momento em que aqui estamos, de celebração e louvor ao teu nome. Pedimos, meu Pai Celestial, que diante da tua grande misericórdia, do qual estamos embaixo dela, possamos, meu Senhor, ser agraciados pela tua presença, pelo teu poder, que os teus anjos, meu Senhor, que foram designados, meu Pai Celestial, nesta manhã, a estar nos abençoando. Nós tomamos posse, meu Deus amado, destas bênçãos e desta promessa extraordinária que está sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor observe, Senhor, cada um dos teus filhos. Senhor, esquadriando os seus corações, entendendo, Senhor amado, os seus pensamentos, porque o Senhor é poderoso para isso. E vai, Senhor, removendo, meu Deus, enfermidades, problemas, dores, dificuldades, meu Pai Celestial, pelas quais os teus filhos, meu Senhor amado, estão atravessando as lutas, meu Deus bendito. Senhor, uma semana de batalha, uma semana complicada, uma semana de lutas, mas uma semana de vitória, uma semana em que o Senhor nos despertou para algo, uma semana em que o Senhor abriu os nossos olhos, porque, meu Pai Celestial, acima de tudo, nós queremos que a sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, e não, Senhor, que a nossa vontade e as nossas decisões. Assim, meu Pai Celestial, enche o teu povo com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor. Meu Pai, nesta manhã, vem trazer cura, vem trazer libertação. Nesta manhã, Senhor, vem trazer, meu Pai, restauração das nossas vidas, ó Pai. E acima de tudo, Senhor, um alimento, meu Pai Celestial, que venha a nos fortalecer, do qual estamos a necessitar, meu Pai Celestial. Meu Deus, derrame a tua graça na vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar as crianças para virem aqui receber a oração, e vai receber a oração da bispa. Ela já vem junto, para orar. Obrigado. Levanta a sua mão, vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, por tudo que tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Sim, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esta manhã maravilhosa, Senhor, aonde nós expressamos aqui, Senhor, a gratidão através dos louvores, Senhor. E eu te exalto nesta manhã, Senhor. Glória ao teu nome. E nesse momento, Senhor Jesus, eu apresento aqui, Senhor, esses pequenos, Senhor Jesus. Oh Pai amado, sei, Senhor, que Tu tem livrado a cada um deles, Pai, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor. E eu quero te pedir que continue, Senhor Jesus, olhando, Senhor, por eles, Senhor, livrando, guardando, Senhor, de toda ação do mal, Senhor. No nome do Senhor Jesus, cobre a vida deles com Teu sangue, Senhor.
Em nome de Jesus, livra eles das setas malignas, Senhor Jesus, de palavras maldizentes, Pai. Ó Deus, que cobre, Senhor Jesus, os pensamentos, Senhor, dos teus pequenos, Senhor, livrando eles, Senhor Jesus, de todas as tentações do inimigo, Pai. Ó Deus querido, como também aos pais, Senhor, te peço, Senhor, que continue dando força, Senhor, sabedoria, discernimento, para que eles possam instruir, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que Tu já determinou para o coração desses pais, Senhor. No nome de Jesus, dê sabedoria, dê autoridade, Pai, para que eles possam, Senhor Jesus, assim, Senhor, exercer com amor, Senhor, aquilo, Senhor Deus, que Tu já colocou no coração de cada um deles, Pai. Que a Tua bênção seja sobre cada família, cada criança, Senhor. Que elas possam crescer, desenvolver para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós, Senhor, apresentamos nesta manhã, Senhor. E também, Senhor, abençoe, Senhor, todo o preparo que foi feito, Senhor, para assim apresentar as aulas nesta manhã, Senhor. Que a Tua unção esteja, Senhor, sobre cada responsável, Senhor. E que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja, Senhor, sobre o coraçãozinho de cada um deles, como também o entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. As crianças vão dirigir para os seus locais de culto. Nós continuamos aqui e vamos adorar o Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, é só pegar ali o envelope ao fundo, senão você se utiliza, não é, Sara, do aplicativo aqui, o Pix da igreja. E você que está em casa, aí na sua telinha tem as informações que você pode ofertar e dizimar, né? Porque nós ofertamos e dizimamos porque nós somos abençoados e graças a Deus por isso, né? Vamos orar ao Senhor agora. Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, ó Deus eterno, eu venho pedir, meu Pai Celestial, que o Senhor derrame uma bênção extraordinária na vida dos Teus filhos, Pai, multiplicando, abençoando, segundo o que está, meu Pai Celestial, na Tua palavra, Senhor, que nos diz uma boa medida, Senhor, que nos é devolvida. É uma ação tão generosa, meu Pai Celestial, que nos faz, meu Pai Celestial, nos alegrar somente em ouvir, meu Senhor amado. Uma medida que transborda, meu Deus, uma medida, meu Pai Celestial, que nos traz, ó Deus bendito, a sensação de estarmos abraçados, meu Senhor, e protegidos. Senhor, que esse transbordar, meu Deus, seja na vida dos Teus servos de uma forma profunda e verdadeira. Não só, meu Pai, nas questões financeiras, mas também, meu Pai Celestial, em graça, em paz, em alegria, Senhor, em saúde, em felicidades, ó Deus bendito, e acima de tudo, uma presença do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, continua a abençoar todos os ofertantes, meu Deus, pela sua gratidão, meu Pai amado, por aquilo que o Senhor entrega, ó Deus, os dizimistas, meu Senhor, que Te honram, ó Pai Celestial, porque entendem, meu Senhor, que tudo pertence ao Senhor, ó Pai amado. Então, meu Deus bendito, também eu peço, meu Senhor, que abençoe aqueles que estão atravessando por dificuldades, que estão desempregados, meu Deus, que o Senhor direcione as suas vidas e traga para eles uma bênção extraordinária. Assim nós te agradecemos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, ofertar e dizimar na casa de Deus. Glória a Deus, com alegria no coração, adorando o Senhor. Glória a Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o
motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Uma alegria adorar ao Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Quero ouvir. Glória a Deus. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos sentar, irmãos, em nome de Cristo Jesus, e preparar para ouvirmos a palavra do Senhor, né, direcionada sobre as nossas vidas. Né? Pedimos que você preste muita atenção na palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Nós estamos envolvidos em uma atmosfera de alegria, de tristeza, de grandes emoções. E eu estou falando assim do motivo que nos levou a mudar o horário do culto. Né? E há uma apreensão sobre o que vai acontecer. E esta apreensão nos leva a situações, às vezes, extremas. Mas o fato é que sempre nos preparamos para algo que vai nos trazer alegria, mesmo sabendo que pode nos trazer tristezas. E é interessante a construção emocional, né, do ser humano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Nós temos a esperança de que algo positivo aconteça para sofrermos em dias posteriores. Né? E vamos passar pela mesma carga de emoção, pela mesma carga de sentimento. Mas existe sempre uma preparação que nós fazemos. E isso é uma forma positiva de encarar as coisas. Né? Eu tenho que estar em casa ou no lugar em que eu vou ficar em determinado horário. Eu sei o que eu vou levar, eu sei o que eu vou fazer, eu sei quem eu vou receber, eu sei quem eu vou preparar. E isso nos traz uma satisfação, tanto no receber, como em ir, como em sentar. E juntos ali, a gente vai descarregar a nossa adrenalina em termos de emoção. E nós queremos que a emoção venha positiva nos primeiros 45 minutos, sim ou não? Não é verdade? Para depois a gente só ser feliz, né, e gritar olé. Né? Não contamos com a tristeza, nós não contamos com a dor, não contamos com o sofrimento, né? Porque nós queremos a vitória. Isso é uma atribuição que precisamos pensar em toda a nossa vida e em todos os processos que nós passamos. Principalmente na nossa construção de adoração ao nosso Deus. Como nos preparar, como apresentar, como receber. Porque
nós, na maioria das vezes, convidamos pessoas para estarem conosco e desfrutar da mesma alegria que nós imaginamos que vai acontecer. Então eu quero ser feliz junto com a minha casa, junto com os meus irmãos, junto com os meus filhos, junto com a minha esposa. Eu estou dizendo isso porque não é Flamengo e Palmeiras, né, que está disputando alguma coisa. Porque aí há, assim, sabe, a dancinha do Paquetá e outras coisas mais, né? Mas é uma unidade no propósito, é uma unidade no pensamento, é uma unidade nas emoções, é uma direção que eu estou querendo que isso aconteça. E aquele que está do meu lado, se não for argentino, né, vai estar querendo que a mesma coisa aconteça. Deu para entender? Nós fechamos em uma unidade. E a palavra fala assim, que o mundo vai crer quando nós formos um. Então, eu lembro de algumas Copas passadas, eu não sou tão velho assim, né? Falava assim, 60 milhões em ação, para frente Brasil, lembra disso? Vocês estão mais velhos do que eu. Então, hoje não é 60 milhões, muito mais, né? Num só pensamento, numa só atitude, fixados em um aparelho, quer seja no celular ou na televisão, todos com o mesmo pensamento. Pode dar certo? Creio eu que sim. Pode dar errado? Também. Mas viu como não é difícil nós nos unirmos no propósito? Quando nós colocamos no coração que aquilo vai nos fazer bem? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entender o reino de Deus dessa forma, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós colocarmos esta paixão que temos, né, eu posso confessar para vocês que eu sou muito mais vidrado na Fórmula 1, da qual eu vou perder, porque são às 11 horas da manhã, né, do que no futebol às 5 da tarde, entendeu? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu gostaria de estar em casa assistindo a Fórmula 1, não é verdade? Né? Mas a gente se une no propósito e aí a gente tem uma desculpa. Né? Qual é a desculpa? Nós somos o quê? Brasileiros. E como brasileiros, nós precisamos torcer por quem? Pelo Brasil. Né? Isso é errado? Não, isso é certo. Não é verdade? Aí a gente para analisar o quê? Então, na nossa construção espiritual, nós somos o quê? Servos de Deus. O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos preparar? Como nós devemos torcer? Como nós devemos gritar o gol espiritual? Então, são essas questões que eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso. Porque se nós nos dedicássemos, eu estou falando, estou me incluindo nisso, se nós nos dedicássemos na preparação que nós fazemos para assistir um jogo do Brasil, e a mesma intensidade, o mesmo calor, a mesma emoção, a mesma dedicação nós colocássemos em servir ao Senhor, eu acho que a gente melhoraria um pouco, sim ou não? Muito bem, mas eu não estou aqui para falar de seleção brasileira, nem da sua maneira de torcer, nem nada. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E a mensagem de hoje está como título Protocolo 91. Né? Eu achei bem interessante que quando eu estava orando ao Senhor a respeito do que falar, na manhã deste domingo, e faz tempo que eu não ministro, né, numa igreja de domingo de manhã, então, na manhã deste domingo, o Senhor abriu o meu entendimento para isso. O texto base, aliás, o capítulo base de tudo isso, é bastante conhecido de vocês, bastante conhecido de todos que aqui estão e de todos que estão nos assistindo, não é, nesta manhã. Não é? Eu devo dizer para vocês que nós temos até pessoas na Argentina assistindo o culto hoje. Né? E esses caras são tão ousados como torcer para o Brasil lá. Salmo 91, por favor. Protocolo 91, no Salmo 91. Né? A palavra protocolo é um conjunto de regras, normas ou procedimentos estabelecidos para orientar, regular ou garantir a ordem. Isso é protocolo.
E o Salmo 91 é uma ação protocolar. E é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. É interessante, porque existem algumas loucuras ou misticismos realizados com este salmo, não é? E eu já falei aqui em outras ocasiões a respeito disso. Por exemplo, existem pessoas que colocam na estante da sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí fala que é um salmo de proteção, né? Tem pessoas que colam o Salmo 91 atrás da porta de entrada, vai ver, para segurar os invejosos e o zoio gordo que tenta passar, e cola atrás da porta. Tem gente que pega o Salmo 91, reduz ele e coloca na carteira. Deve ser para chamar dinheiro, alguma coisa dessa natureza, né? Entendeu? E o mais absurdo, eu não vi, mas ouvi falar, é que já teve pessoas que fizeram chá do Salmo 91, né? E falam que deu certo o negócio, entendeu? Então vejam as loucuras que se fazem com o Salmo 91, né? E não tem nada a ver com isso, mas as crendices, a ação, o Salmo ele é poderoso na sua essência, mas ele não tem nada de místico nessas questões que são colocadas. Primeiro, nós precisamos entender que precisamos viver e conhecer estes caminhos que o Salmo 91 ele nos direciona. Então, se você tiver algum desses amuletos na sua casa, destrua antes que eu veja, né? Ok? Então, não vai resolver nada você colar o Salmo 91 em nenhum lugar, né? Porque ele não se manifesta dessa forma. Então, se nós olharmos para o Salmo como proteção, nós vamos ver várias vitórias estabelecidas, né, neste Salmo. Mas com um olhar mais atento, verificamos um protocolo a ser seguido no campo da batalha espiritual. Então, nós temos que olhar para este Salmo entendendo que ele nos esclarece uma batalha pela qual nós vivemos todos os dias. Uma batalha pela qual nós enfrentamos diariamente. E ele nos traz toda uma desenvoltura de como tratar destas ações. Uma das maiores facetas do inimigo é se infiltrar no meio do povo. Eu estou falando do povo de Deus. Se infiltrar no meio do povo de Deus com uma certa calmaria, dizendo assim: podem ficar do meu lado, que eu não vou fazer nada com vocês. Não precisam ter medo de mim. Não precisam me expulsar. Não precisam me repreender. Podem conviver comigo pacificamente. Essa é uma das grandes facetas do inimigo. E esse trabalhar do inimigo, ele não é de agora, já de muitos e muitos anos, desde que a gente tem narrado as experiências bíblicas, que o inimigo tenta enrolar, ludibriar o povo de Deus. Quando Jesus estava em terra junto com os seus discípulos, chegou uma ocasião em que ele falou assim: olha, se aproxima o príncipe deste mundo e nada tenho com ele. Então a gente precisa entender que não há uma associação de amizade ou de trégua em relação ao inimigo. E muitos dos defensores desta teoria de que não existe uma batalha espiritual e que o crente está totalmente fora deste contexto, nos leva a entender erroneamente o que as Escrituras elas nos aplicam. Jesus ele falou sobre um ladrão que atacava o aprisco das ovelhas e disse que ele não entra pela porta, e quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, o pastor dormia na porta do aprisco. Então, qualquer ladrão ou qualquer homem que viesse fazer mal não passaria pela porta, porque o pastor estava na porta. Mas ele iria encontrar um outro método para roubar, matar ou destruir as ovelhas. Então, ele ia pular o muro, entrar pela janela e tudo mais. Mas o intuito era roubar, matar e destruir. Por isso que o próprio Jesus falou assim: o ladrão, ele não vem senão com o objetivo de
matar, roubar e destruir. Apesar do contexto aplicado por Jesus, seja de um pastor que defendia o seu aprisco, se nós levarmos isso na condição espiritual, o pastor está espiritualmente defendendo as suas ovelhas. Não dá para passar pela porta, ele vai encontrar um outro meio para roubar, matar e destruir. Em outra passagem, a gente vê o profeta Daniel em cativeiro, tendo uma visão, e ele queria saber a resposta daquela visão. Então, ele se pôs de joelho e em jejum para que a resposta viesse para ele. E a resposta demorou 21 dias para que ele obtivesse a resposta dos céus. E quando o anjo desceu para falar com Daniel, ele disse assim: Daniel, você é um cara muito querido, muito amado. Né? São palavras que eu gostaria de ouvir. Né? Admilton, você é muito querido, muito amado. É do anjo do Senhor. Né? Entendeu? Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a conhecer, eu fui enviado para te dar a resposta. Mas eu fui impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, que ficou diante de mim por 21 dias. Então veio Miguel, um dos primeiros príncipes, ficou com ele na batalha e eu desci para te dar a resposta. Então o que a gente entende por essa expressão bíblica? Que a maioria das respostas não chegam porque nas regiões celestiais elas são impedidas. E se você ler, né, o capítulo 9 de Daniel, se você ler, ele vai dizer assim: agora eu vou para a Grécia enfrentar outro principado lá. Ou seja, tinha alguém orando na Grécia. Tinha alguém que deveria receber uma resposta e ele teria outra batalha lá. Então a gente começa a observar que não dá para fugir da realidade que enfrentamos uma batalha espiritual diariamente. Respostas não vêm, bênçãos não chegam, dificuldades a gente tem na família, no trabalho, no nosso dia a dia, porque nós somos carnais e enfrentamos uma batalha espiritual. Então eu tenho que ter consciência dessas questões. E como o meu movimento é um movimento carnal, eu preciso entender o movimento espiritual para poder me defender ou estar debaixo da proteção espiritual que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E não importa o que você é. Não importa se você é o pastor, o apóstolo, o bispo, não importa se você é o diretor do departamento, que faz parte disso, faz parte daquilo, ou simplesmente você vem para a igreja e senta nos bancos para celebrar que você é a posição mais importante. Lembre-se disso. Né? Não existe pastor se não tiver ovelha. Né? Não existe igreja, não existe aprisco se não tiver ovelha. Não existe departamento se não tiver ovelhas. Então as ovelhas são a parte principal do movimento de adoração no culto ao nosso Deus. Então você é muito importante e o diabo sabe a importância que você tem. E ele quer quebrar essa estrutura para que as coisas, né, elas possam ser mais favoráveis para ele. Então, não importa a sua posição, você passa por um processo de batalha espiritual. E Paulo, ele falou assim: o homem espiritual entende as coisas espirituais, o homem carnal não. Então, eu preciso me movimentar nas ações espirituais. Para que eu possa fazer isso, eu preciso entendê-las. Para que eu possa receber isso aí. Para que eu possa estar debaixo da proteção. Aí a gente vai para onde? Para aquilo que liberta. O que liberta? A palavra. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você não enfrenta as ações espirituais com alguns hadouques da vida, né? Com alguns trejeitos da vida, ou com algumas declarações, está amarrado, está não sei o quê, aquela coisa toda que a gente vê usualmente por aí. A gente enfrenta as batalhas espirituais e somos protegidos espiritualmente quando a gente entende o protocolo bíblico. Quando a gente se coloca embaixo desta proteção que foi estabelecida pelo Senhor.
E daí eu apresento o Salmo 91, não como uma ação mística de você fazer chá, vamos fazer o chá do Salmo 91, a bispa vai fazer, vai colocar ali, você vai tomar e vai sair abençoado. Não é igual o chá de, como é que ela faz? O chá de maracujá, não é? Não é igual o chá de hibisco que ela faz, que é delicioso pra caramba, que vocês tomam tudo, não deixam nada para mim, não é verdade? Não é? Não é dessa forma. Eu preciso conhecer o protocolo. Eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso saber me movimentar nisso. Então vamos ao Salmo 91. O verso 1 e 2. Agora você olha para o Salmo 91 como um protocolo de batalha espiritual. E o protocolo começa assim, ó. O que? Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, o meu baluarte. Sara, por gentileza, me coloca na versão NVI. Eu não gosto muito dessa versão NVI, mas ela vai nos ajudar um pouquinho nesse conhecimento. Vamos lá. Volta para o versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Então, a primeira ação protocolar é eu habitar, volta para o 1, eu habitar aonde? No abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Então, o Salmo inicia dizendo assim, você precisa estar aonde? No abrigo. Você precisa estar no esconderijo. Você não está à toa. Você não está em qualquer lugar. Então, o versículo 1 e o versículo 2, vamos ao 2, por favor. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem esteve ontem aqui no estudo de Romanos 10, vai entender basicamente isso. O que é que Romanos 10 fala? Com o coração. Quem estava aqui ontem? Eu declaro com a boca e o que no coração? E retenho no coração. Então veja só o que acontece. Primeiro, o Salmo 91, 1 e 2 determina onde devemos estar e o que dizer. Eu estou aonde? No esconderijo do Altíssimo. E o que é que eu digo? Eu faço a declaração de que o Senhor é o quê? Refúgio, e o Senhor é? E eu confio em quem? No Senhor. Essa é a minha declaração. Então vejam que a minha declaração não é assim, olha, eu confio no meu conhecimento, na minha força, nada disso. Primeiro, eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo. E mesmo no esconderijo do Altíssimo, eu preciso declarar o quê? Que Ele é a minha proteção, Ele é a minha força e que eu confio em quem? Nele. Então eu começo a usar o protocolo do Salmo 91 ao meu favor. Então ele não está dizendo assim, em qualquer lugar você vai ser protegido. Está dizendo? Está dizendo isso? Não. Ele está dizendo assim, aquele que mora, aquele que habita, aquele que faz a sua morada no esconderijo do Altíssimo, que é o versículo 1, a sombra do Onipotente descansa, eu estou amparado debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Então eu não estou à toa, eu não estou em qualquer lugar, eu não estou em qualquer ambiente, eu estou no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo eu faço a declaração com a minha boca. Eu direi do Senhor, eu digo do Senhor, verso 2, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu tenho que fazer essa declaração todos os dias. Todos os dias. É porque se eu dormir eu saio do esconderijo do Altíssimo? Não, mas eu tenho que fazer essa declaração todos os dias.
Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, a minha proteção, e eu confio em Ti. Então o protocolo me leva a isso. Lembram que eu falei o que era protocolo? Conjunto de regras, normas ou procedimentos estabelecidos para orientar, regular e garantir a ordem. Eu preciso garantir isso. Porque todos os dias eu estou enfrentando uma batalha. Todos os dias eu estou enfrentando uma luta. E eu vou mostrar isso porque o Salmo coloca isso muito claro para mim. Muito claro. Então, o versículo 3 e 4, por favor. Eu estou aonde? Onde é que eu estou? No esconderijo do... E a minha declaração é que o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu confio nele. Uma vez feito essa declaração, eu vou para o versículo 3. Porque ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Olha o que eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar o laço do passarinheiro. São proteções contra emboscadas. Veja que o laço do caçador e a peste mortal, ou veneno, se você for olhar na sua Bíblia, tem aí, né? Que ele vai me livrar do veneno, são emboscadas. São situações promovidas pelo inimigo que nós não temos conhecimento. Né? Eu não sei se você teve uma infância legal, não sei se você teve uma infância maravilhosa, de ir para a casa da avó, de fazer um monte de besteira, de caçar passarinho no mato. E você teve essa infância? Teve ou não? Se você não teve, você não viveu, cara. Desculpa, mas... Entendeu? Né? De ir para o mato, caçar passarinho, ir pescar, aquela coisa toda. Você vai entender o que é laço do passarinheiro. Né? A gente fazia os laços lá, botava lá quirelazinha e saía para aprontar outra coisa. Quando voltava, os passarinhos estavam presos no laço. Era fácil de pegar. Né? Porque eles vinham para comer, prendiam a perninha e virava churrasquinho no final da tarde para a gente. Né? Esse é o laço do passarinheiro. São emboscadas. Ninguém toma veneno porque quer. Toma? Não. Mas você toma água, toma cafezinho na casa de um, na casa do outro, vai visitar um cliente, ele toma um cafezinho, você vai lá, toma um cafezinho. Sabe o que está dentro daquele café? Você viu fazendo? Né? Não estou falando do seu café, não, nem do seu café, viu, Cláudio? Porque eu vou lá, tomo um café num, tomo um café no outro. Mas fica de olho. Né? Você não sabe o que foi feito ali, mas você vai lá e toma. Então é muito fácil nós entrarmos em emboscadas. Mas se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, o que o Altíssimo faz comigo? Ele me livra das emboscadas, ele me livra do laço do passarinheiro, ele me livra da peste mortal que foi preparado para me machucar. Porque a palavra fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu preciso vencer isso aí. Se eu sei que o ladrão vai entrar na minha casa, o que é que eu faço? Parou para pensar? Não é protocolo 91, é protocolo 38.50, não é? É o protocolo. Vai estar esperando ele lá, porque eu sei. Mas se eu não sei, eu preciso o quê? Contratar a Engie Forte, botar cadeado, aquela coisa toda, porque eu não sei. Isso é protocolo. Se eu sei que o inimigo está disposto a me destruir todos os dias, o que eu tenho que fazer? Me prevenir. Eu não posso sair de qualquer jeito. Aí a palavra fala, proteção contra as emboscadas. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste mortal. E o verso 4, por favor. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará o quê? Refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Diga amém aí. Então eu estou, né, de forma
protocolar, protegido pelo Senhor. Eu vou sair, eu tenho a minha vida, eu sou carnal, eu tenho que trabalhar, tenho que sair todos os dias. Não posso ficar em casa, nem debaixo da cama, com medo das ações espirituais. Não, eu preciso enfrentar, mas eu tenho um protocolo para isso. Então as emboscadas, elas são destruídas quando eu estou aonde? No esconderijo do Altíssimo. E eu fiz a minha declaração matinal. Amém? Muito bem, vamos lá. Então eu tenho proteção sobre as emboscadas. Eu quero voltar a falar sobre isso. São situações que nós desconhecemos. Nós entramos em muitos lugares, falamos com muitas pessoas, convivemos com muitas pessoas que nós não sabemos em qual esconderijo eles estão. Nós não sabemos quem rege essas pessoas, mas nós precisamos conviver com essas pessoas. Então eu preciso estar protegido. Eu convivo com 300, 400 pessoas num setor de trabalho, eu convivo com bastante pessoas, com muitas situações que passam diariamente sobre a minha vida. Eu preciso estar protegido. Então essas emboscadas são preparadas. O laço do passarinheiro e o quê? E a peste perniciosa, né? Essas emboscadas estão preparadas. E olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Você se cansa, não se cansa? Eu quero contar um segredo para você. O diabo não se cansa, não. Todo dia ele prepara. Ele não fica entediado. Entendeu? Todo dia ele prepara. A mesma coisa. A mesma coisa. Contando com que você fique entediado. Você fica. E você se cansa. Ele não. É daí que vem aquela expressão que todos nós conhecemos. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Entendeu? A lógica do diabo. Ele não se cansa. Ele está ali para fazer isso. Então eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo todos os dias. Eu não posso me cansar. Eu não posso me cansar. Muito bem. Versículos 5 e 6. Presta atenção no protocolo. Primeiro foi proteção contra as emboscadas. O segundo, proteção contra ataques programados. Vejam só. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Olha os ataques programados que eu tenho que enfrentar. Não é? Veja só, eu tenho um ataque à noite, eu tenho um ataque de dia, eu tenho um ataque nas trevas e eu tenho um ataque ao meio-dia. Então são ataques programados. Geralmente à noite eu vou dormir, mas vem um demônio chamado terror noturno. Já teve pesadelo, irmão? Já acordou suando? Já sentiu a sensação de que alguém estava enforcando você? Pressionando os seus pulmões? Já acordou desesperado com seu filho gritando no quarto sem saber que você entra lá, está com os olhos bugalhados desse tamanho, não sabe nem o que viu? Isso é o terror noturno. Eu tenho um ataque durante o dia. Eu tenho um ataque das trevas, que vem das trevas, da escuridão, e eu tenho um ataque que vem ao meio-dia. Esse deve ser o demônio da fome. Meio-dia. Desculpe, eu tinha que quebrar o clima. Vocês estão muito assustados, né? O senhor demônio da gula, alguma coisa assim. Mas eu tenho ataques programados. Tudo isso é para mostrar que nós temos ataques programados. É um ataque que vem à noite, um ataque de dia, um ataque nas trevas e um ataque no meio-dia. Vamos voltar a ler os 5, por favor? Você não temerá o pavor da noite. Né? Tem pessoas, eu já tratei de pessoas que tinham medo de dormir, porque quando fechavam os olhos eram atacadas. Né?
Ó, tem gente que tem medo de ir no cemitério à noite. Não sei por quê. É o lugar mais tranquilo que você possa imaginar. Ninguém fala nada, ninguém vai te perturbar. Você não quer ir para lá. Porque você tem medo das trevas. Né? Entendeu? Não é? Ataque de dia, ataque ao meio-dia. São ações programadas do inimigo. Mas a palavra fala, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu não vou temer isso. Veja só, a palavra não diz que o Senhor iria evitar, mas que eu não iria o quê? Temer. Entendeu a diferença? Não está dizendo que vai desaparecer. Está dizendo que eu não tenho o quê? Medo. Então eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que estar nessa ação protocolar para eu enfrentar. Porque vai acontecer. Deu para entender? Vai acontecer. Como eu falei, à noite, a ação espiritual que tenta sufocar, e eu conheço muitas pessoas aqui que já passaram por isso, né? De não conseguir chamar o companheiro ou a companheira que está do lado, de não conseguir, né? E se não é o anjo que tira, já era. A gente tem que fazer o ato fúnebre no outro dia. Entendeu? Então eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo. Porque essas ações, elas estão programadas. Ok? À noite, de dia, nas trevas e ao meio-dia. Vai anotando aí, grifando aí no seu salmo, né, para você entender estas ações. 5, 6, né, vamos lá, 6. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu não sei se você já teve a sensação de passar por algum lugar e sentir, né, aquela sensação de que alguém está olhando para você. Que alguém está ali perto. Já teve essa sensação? Tipo, né? Você dá um arrepio na espinha. Eu tenho uma experiência, aliás, aconteceu várias vezes, né? E eu já contei para vocês aqui que em uma determinada igreja a gente ia atender a cavalo, eu e a bispa na garupa. Eu tenho saudade desses dias, eu falei para ela que eu vou comprar um cavalo e a gente vai atender por aí, por aí de cavalo. Vocês não entenderam, cara, uma Ferrari, entendeu? Melhorou? Então, vamos lá. A gente voltando, e quem já morou no interior, e quem já lidou com animal, sabe que um cavalo voltando para casa à noite, não tem quem segure, ele vai para casa, ele quer ir para casa. Né? E ele quer chegar rápido em casa. Né? E muitas das vezes, voltando para casa, ele não querer passar na estrada, ele refugar, ele parar, e parar bruscamente. Né? E não querer prosseguir. Muitas vezes aconteceu isso. Não voltar para casa. E a gente tem que orar, repreender, para o animal continuar, né, o seu percurso para casa. Entendeu? Então, um dia eu falei com meu avô, e meu avô não era crente, né? Eu falei assim, por que acontece isso, né? Aí ele falou assim, é o cramulhão que está lá na estrada e o cavalo vê. Né? E eu acredito nisso. Né? Eu acredito. Entendeu? Você não vê, porque você não tem discernimento, mas o animal viu e não queria passar. E tem que orar para ele passar. Eu tenho certeza que você teve já alguns elementos que podem contribuir em relação a isso. Eu quero dizer para vocês que nós somos carnais e enfrentamos uma batalha espiritual. Temos que compreender isso. Né? Porém, a palavra anterior fala assim, eu não vou temer. Diga, eu não vou temer. Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Ok? Por isso que eu não vou temer. Né? Vamos lá, 7 e 8, por favor. O 7 e o 8 nos mostra a abertura de uma visão espiritual. Veja o que a palavra fala. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E o 8, por favor. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Né? Então preste atenção nisso aí.
eu tenho ataques que são emboscadas, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Eu tenho ataques que são programados, noite, dia, trevas e ao meio-dia. Né? Isso não me atinge, porque eu estou aonde? No esconderijo do Altíssimo. Mas isso vai me dar condições de ver o que acontece. Veja que a palavra fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você vai conseguir ver as ações do inimigo machucando as pessoas. Mas a palavra fala que você não será o quê? Por que você não vai ser atingido? Porque você está no protocolo do Salmo 91. Você está no esconderijo do Altíssimo. Se você sair do esconderijo do Altíssimo, vai para o laço do passarinheiro. Não acontece comigo e não acontece com você, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Então, eu tenho que entender que eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Porque eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho nada de mim mesmo. Eu preciso do Senhor para vencer estas ações espirituais. Seria muito fácil para o inimigo destruir a todos nós, se não houvesse essa proteção do Senhor. Aliás, eu quero dizer para vocês que os anjos foram colocados para servir os homens. Dá para entender isso? Os anjos foram colocados para servir os homens. Tenho pedido a Deus sabedoria para mexer com isso. Porque é uma ação tão poderosa, né? Um anjo está ao meu serviço, é bíblico isso. Mas vai ficar para uma outra palavra, não agora. Então veja bem, eu tenho no versículo 7, no versículo 8 desse protocolo, uma abertura na minha visão espiritual. Porque eu vou ver os acontecimentos, mas eu não vou ser atingido. Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso sair desta posição, eu não posso sair deste lugar. Veja só, vamos contabilizar os demônios que já apresentaram ali, né? O demônio do laço, o demônio do veneno, o demônio da noite, o demônio do dia, o demônio das trevas e o demônio do... Contou? São 6, só até aí. Só até aí. Versículo 9. É protocolar isso, mais uma vez. Ele falou o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Aí vem o versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu... Percebeu? Ele colocou uma ação protocolar no versículo 1 e colocou uma confirmação do protocolo no versículo 9. Tudo isso vai acontecer, mas você está protegido. Fala assim, graças a Deus, eu estou protegido. Mas eu preciso fazer do Altíssimo o meu abrigo e do Senhor o meu refúgio. Eu não posso perder esta visão. Isso é uma questão pessoal. Não é assim, eu estou fazendo isso e a minha família está protegida. Não. Você tem que fazer, sua esposa tem que fazer, seus filhos têm que fazer. Veja que o posicionamento aqui não é familiar, o posicionamento aqui é individual. Veja que inicia com uma posição individual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então você não pode pegar a onda que foi feita pelo seu cônjuge, ou pelo seu filho, ou pelo seu pai. Não. Você tem que pegar a sua pranchinha de surf, fazer a sua onda e surfar nela. Porque as ações aqui, elas são individuais. O apóstolo pode, numa casa, um sofrer as consequências e o outro não? Sim. É possível. Está entendendo?
Então vamos lá. Versículo 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então, agora eu tenho amplificado uma proteção sobre a minha casa. Veja que entrou mais um demônio. E o demônio chama o quê? Desgraça. Ok? Eu pego a palavra desgraça, é o quê? É falta de graça. Né? Então, este demônio é o demônio da confusão, é o demônio da desarmonia, é o demônio que faz com que a criança ela fique mal criada, desobediente, é o demônio que promove a desunião entre os cônjuges, é aquele realmente que causa desgraça dentro da casa. É que faz com que o filho se revolte contra o pai, é que faz com que o pai se revolte contra o filho, é que causa desarmonia no lar. Então tem um mequetrefezinho de um demônio especialista nisso. E a palavra fala assim, ó, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda. Por que não chega na minha tenda? Por que não chega lá? Porque eu estou aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Preciso estar com o Senhor. Porque existem ações programadas para isso. Para atacar a minha casa, para destruir a minha casa, para destruir a minha família, para destruir a minha paz. Para causar mesmo o reboliço dentro de casa. Especialista nisso. Né? Aí ele faz com que um copo quebre para você reclamar. Ele faz com que as coisas... Aí você vai, depois que passa o furacão na sua casa, presta atenção no que eu vou dizer. Depois que você sai do sério, depois que você fala, depois que você fica rouco de gritar e chamar o marido de bonito, elegante, né, sensacional, depois que você fala tudo isso, você para, centra, reflete e fala assim, não precisava de tudo isso. É uma coisa tão pequena. E ficou um negócio tão gigantesco. Por quê? Porque a desgraça entrou. E ele é tão sem vergonha que ele se revela. E às vezes na boca até diz, mas é uma desgraça aqui dentro de casa. Já falou isso? Tá mesmo. Que o demônio está lá. Porque saíram do esconderijo do Altíssimo. Criou-se toda essa situação. São demônios programados. E eles atacam em que período? Qual é o período do ataque? Todos os dias. Todos os dias. Não esqueça, água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Todos os dias. Ah, eu venci hoje. Não vacila amanhã. E aí é uma outra luta. Porque ele conta com o quê? Ele conta com o seu tédio e com o seu cansaço. Para que ele possa chegar lá. Entendeu? Está lembrando aí, né? Das discussões, das gritarias e tudo mais. Meu Deus, como eu permiti que a desgraça entrasse na minha casa. Né? Então, é isso aí. Versículo 11 e 12. Olha só. Minha casa está protegida, agora no versículo 11. Porque ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que te protejam, para que proteja você em todos os seus caminhos. Né? E o 12. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, assim, eu tenho um demônio que trabalha na casa, promovendo toda desordem, e eu tenho um que vai tentar atrapalhar o meu caminho. Então, eu tenho uma proteção, né, ao caminhar, eliminar os empecilhos, que é a questão da pedra, para que eu não tropece em alguma pedra. Nada, cara, na sua vida é por um acaso.
nada, nenhuma dificuldade, nenhum travamento, nada é por um acaso. Tudo é uma programação para destruição. Porque eu sou uma pessoa carnal e luto contra ações espirituais. Eu preciso entender isso. Então eu tenho que proteger a minha casa, eu tenho que proteger o meu caminho. Eu não posso tropeçar em nenhuma pedra, porque senão eu vou tropeçar. O Salmos 119, versículo 105, se me falha a memória, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu caminho tem que ser iluminado e os meus pés precisam ser iluminados, senão eu vou tropeçar. Então essas ações se levantam, né, e eu preciso, né, compreender estas coisas, lutar contra estas coisas, mas onde eu vou obter toda essa proteção? No esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que estar lá. Olha só, o meu esforço não é para ser campeão de luta livre, nem de MMA, nem de capoeira, focontá, taekwondo, nada disso. A minha luta é para permanecer aonde? No esconderijo do Altíssimo. Porque eu só vou conseguir vencer essas ações espirituais estando lá. E declarando, direi do Senhor, Ele era o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. E agora, debaixo de tudo isso, o Senhor me dá mais uma coisa, o versículo 13, por favor. O versículo 13 é o estabelecimento da autoridade. Ó, veja o que está dizendo. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Isso o Senhor está dizendo assim: eu vou te dar autoridade para você esmagar isso. Então o versículo 13 é uma autoridade contra os seus temores. Olha a referência: o leão e a víbora, né? O leão forte e a serpente, né? Eu não tive a oportunidade de estar cara a cara com um leão na savana. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas eu montei acampamento uma ocasião e ouvi, né, o urrar do leão. E ele dava aqueles estorvos assim, né? E eu arrepiava do outro lado. E o pessoal falava: não se preocupa, patrão, está do outro lado da montanha. Mas eu queria saber se estava do outro lado da montanha. Ele estava me causando temor a muitos quilômetros de onde eu estava. Imagina se estivesse perto. E quem que não se arrepia quando vê uma víbora ou uma cobra? Então, é uma autoridade contra os nossos temores. Porque o inimigo conta com a nossa fragilidade. Ele conta com a quebra das nossas emoções, com as nossas incertezas, a nossa instabilidade. Ele conta com isso. Então o Senhor está dizendo assim: se você estiver no meu esconderijo, estiver protegido com a minha sombra, eu dou autoridade para você passar por cima dos seus temores. Mas eu só posso vencer os meus próprios temores se eu estiver aonde? No esconderijo do Altíssimo. De outra forma eu não consigo vencer. E o que nós mais vemos hoje, quem trabalha com a questão de saúde sabe muito bem, é uma fragilidade emocional de pessoas que não conseguem dominar os seus próprios medos. Aí nós colocamos nomes bonitos como síndrome do pânico, né? E bababá, claustrofobia, não é isso? Não, falei certo? Medo de aperto, medo de altura, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê, né? Jesus simplificou isso, falou assim: o amor lança fora todo medo. Não é verdade? Mas o Senhor nos dá autoridade para passarmos por cima dos nossos temores.
Então você sabe, quando eu brinquei que você não vai tranquilamente meditar no cemitério meia-noite, é porque você tem medo, não tem? É verdade? Eu lembro uma ocasião em que os meus pais foram para a casa da minha avó, naquela época, e eu tinha aula à tarde e meu irmão também. Eu vou falar aqui o nome do meu irmão, para que vocês não possam, e ele também deve estar assistindo lá, ele vai ficar chateado comigo. Mas aí a gente ia pegar o ônibus depois do colégio, e a gente ia lá para o interior onde minha avó morava. E naquela época, a cidade de Areia Branca, ela tinha 1, 2, 3 entradas só. Era uma cidade de primeira categoria, só tinha 2 quebra-molas, um na entrada e outro na saída, né? E por ser assim tão pequena, o carro não passava da segunda, era de primeira que você tinha que passar, né, por lá. E uma das entradas que dava de frente ao sítio da minha avó era a entrada do cemitério. Eu tinha um cemitério na beira da rodovia, né? A estradinha com aquela areiazinha branca, né, que deu origem ao nome da cidade, né? Muitos cajueiros e plantações e sítios, ou seja, você olhava assim, a areia branca e sumia na escuridão, né? Naquela época não tinha luz, energia, era no candeeiro. Então, e daí a gente entrou no ônibus, meu irmão falou, a gente vai descer aonde? Na rua era o centro da cidade. Vai descer na rua ou vai descer no cemitério? Aí eu falei para ele assim, irmão, é o seguinte, se a gente descer na rua, o pai vai zoar a gente tem que descer no cemitério. Ele falou, mas dá certo? Eu falei, dá. A gente desce, né? Tudo bem. Aí o ônibus parou lá na praça, saiu, nós demos o sinal, ele parou no cemitério. Aí o ônibus parou, desceu eu e meu irmão, né? E a única iluminação que tinha era do ônibus. O motorista, filho de Jesus Cristo, para dizer outra coisa, falou, cuidado aí, senão vocês vão ficar aí mesmo no cemitério. Arrastou o ônibus. Quando ele arrastou o ônibus, a luz que tinha foi embora, o que ficou? O cemitério, o caminhãozinho branco, eu e meu irmão, e eu, ó, perna para quem te quero, né? Corri. Ao passo que eu corri, o meu irmão tentou. Ele começou a gritar, sentou. Eu já tinha passado o cemitério e não queria voltar. Eu falava, vem, vem, e ele gritando lá, e agora eu tive que vencer o meu medo para ir buscar ele, né? Então foi um momento assim, né? Ele ficou bravo pra caramba, depois ele queria orar comigo, eu não deixei, essas coisas que acontecem entre irmãos, né? Mas o medo nos fez sentir arrepio. O que tem lá no cemitério? Nada. Entendeu? Você vai ali naquele cemitério ali do Araci lá, mas cara, que lugar legal, bonito pra caramba. Entendeu? Tem até uns banquinhos pra gente sentar. Entendeu? Mas ninguém quer ir lá. Por quê? Porque tememos. Tememos o desconhecido, né? E o Senhor nos livra e nos dá autoridade contra os nossos temores. Veja só, pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Mas eu só posso fazer isso se eu estiver aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então, se eu estiver ali. Agora vamos ver o versículo 14, 15 e 16 para a gente fechar, né, esse protocolo do Salmo 91. Veja só, aí vem uma declaração. Tudo isso, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Veja que declaração extraordinária. O Senhor está falando que se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, volta para o 14, por favor. Se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, né, o Senhor me ama e Ele vai me resgatar e me proteger porque Ele me conhece. O interessante é que Ele me conhece pelo nome. Mais um posicionamento que eu tenho que é uma ação individual. Ele me conhece pelo nome, porque eu estou lá. Né? O 15, por favor. Ele clama lá a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Presta atenção nesse texto, veja só.
Eu vou clamar ao Senhor porque eu estou aonde? No esconderijo do Altíssimo. Ele vai me responder. E na adversidade Ele vai estar comigo. Veja que em nenhum momento deste salmo o Senhor fala que vai mandar os capeta embora. Ele fala que vai nos proteger no momento necessário. E veja que a palavra fala que na adversidade Ele estaria comigo. Então eu vou passar por lutas espirituais. Eu vou passar por embates espirituais. Mas eu preciso permanecer aonde? No esconderijo do Altíssimo. Né? Eu o livrarei, isso é maravilhoso essa declaração, e o cobrirei de honra. Ou seja, eles vão se levantar, eles vão tentar, mas se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, eu vou vencer. Amém? Então fala para você, fala assim, eu vou vencer. Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Muito bem, e o verso 16, para a gente fechar. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha. Veja só, o Senhor vai mostrar. Você passou por tudo isso, passou por todas essas dificuldades, passou por todas estas lutas, mas eu te mantive intacto. Te livrei. Então eu olho para o Salmo 91 como um protocolo de segurança espiritual. E o Senhor mostra para mim qual é o desenho da minha caminhada diária. Eu preciso me manter no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, porque todas estas ações vão acontecer na minha vida. E eu vou ver dia a dia, algumas se manifestando em uma forma, outros em outra, outros no meio-dia, outros à noite, mas eu sei que eu estou o quê? Protegido pelo Senhor. Então eu tenho que me manter no esconderijo. Esse é todo o trabalho que eu tenho que fazer. Declarar a minha submissão ao Senhor, estar firme e caminhar seguro, porque o Senhor estabelece a sua honra e Ele vai me mostrar o quê? A sua salvação. Então eu não posso temer o dia. Por isso que Jesus falou assim, basta cada dia o seu mal. Era disso que Jesus estava falando. Entendeu? Então eu tenho o trabalhar do inimigo com estratégias de emboscada, eu tenho o trabalhar do inimigo em ações programadas, vem de noite, vem ao meio-dia, vem nas trevas, vem durante o dia, eu tenho a posição do inimigo que vai trabalhar dentro da minha casa, eu tenho aquele que vai tentar me destruir no caminho, mas eu estou aonde? Esconderijo do Altíssimo. Meu Senhor está comigo. Entendeu? Esses dias aí eu estava ouvindo um podcast, um cidadão, e ele falava assim, o grandão da Galileia se levantou. Mas o que é esse grandão da Galileia? O grandão da Galileia, ele estava se referindo a Jesus. Entendeu? É tão pequeno esse grandão, né? Para se referir a Jesus. Mas assim, eu estou protegido porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Então eu tenho anjos que vai me livrar no caminho. Desculpa. Achei que estava 100%, mas eu estou com 90%. Eu tenho anjos que vão me proteger no caminho. Eu tenho anjos que estão dentro da minha casa. Então, eu lembrei agora, não anotei isso, mas não tem aquele louvor que fala assim, tem anjos voando em todo lugar, no meio do fogo, em cima do altar, subindo e descendo, blá. Eu tenho anjos do Senhor. Eu tenho que entender esse aspecto de proteção. Entendeu? Eu tenho que entender quando esses demônios estão ganhando terreno na minha vida. Eu chego em casa, começa um processo de discussão, eu tenho que entender que são ações espirituais que estão ali. O abençoado vai orar. Volta para o esconderijo do Altíssimo. Eu quero fazer uma pergunta muito clara para vocês, que a gente trabalha com famílias aqui. Quantas vezes resolveu o problema com discussão, com briga dentro de casa? Quantas vezes isso aconteceu?
Eu vou falar nenhuma. Só causou dor, tristeza, angústia, só isso. Por quê? Porque existe um demônio para fazer isso. Como é que é o nome dele? Desgraça. Então eu tenho que entender esse protocolo. Meu Deus, eu sou um homem de Deus, a minha família é do Senhor, né? Eu tenho o Espírito Santo comigo. Olha, eu aprendi que o Salmo 91 eu não preciso fazer chá, eu tenho que utilizá-lo de forma protocolar. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que o Senhor é minha proteção. E eu sei que tem um demônio que vem atacar a minha casa. Olha só como eu entrei em casa agora, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, desafiando todo mundo. Vai orar. Mas às vezes você acha melhor favorecer o demônio do que voltar à prática da oração, né? Porque tem que ser todos os demônio que vai atacar à noite. Eu chego em casa e olho para os meus filhos, olho para eles ali, eles vão dormir, eles vão para a cama. Eu não faço nada. Eu sei que tem um demônio que ataca de noite, cara. Está escrito, está na palavra, tem um demônio que ataca à noite. Eu estou em casa à noite. Eu sou o sacerdote do lar. E os meus filhos estão ali. Eu tenho que colocá-los no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que colocar a minha casa no esconderijo do Altíssimo, porque eu sei que tem um demônio que ataca de noite. Amanhece o dia, eu sei que tem um demônio que ataca de dia. Vocês estão entendendo? Então eu preciso estar como um verdadeiro soldado de prontidão. Eu vou orar pela minha casa durante a noite, eu vou orar pela minha casa durante o dia, eu vou tirar um tempo no meu horário de almoço, porque tem um desgraçado que ataca ao meio-dia. Aí você vai falar, mas eu aposto, tem um demônio que agora ele vai olhar para o relógio para atacar? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então eu tenho que me levantar contra. E para encerrar, a gente vê a palavra do apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, e é interessante isso porque Efésios tinha o templo da deusa Diana, então era um polo de adoração satânica muito grande, né? Os caras passaram as 4 horas gritando lá, grande é a Diana dos Efésios, imagina isso, né? O nível de batalha espiritual que eles enfrentavam. E Paulo falou para esses irmãos, ele disse assim, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tome a armadura de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigia nisso. Esse foi o conselho de Paulo. Então, se você pega o conselho de Paulo e coloca o Salmo 91 da forma como nós apresentamos para você hoje, e pega o posicionamento de Jesus dizendo que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, e faça uma junção disso, e você vai entender todo esse procedimento. Nós não podemos vacilar nessa nossa questão de lutas e de batalhas espirituais. Porque a maioria, e se não dizer 100% das suas perdas, é porque nós relaxamos. E aí vem aquela questão, né, daqueles demônios atuais que nós falamos aqui há algum tempo atrás, né? Nada a ver, dá nada não, e na minha opinião. Não precisamos disso. Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue dele nos libertou e tal. E por que Paulo teve que enfrentar demônios? Por que todos os discípulos teve que enfrentar situações? Por que eles chegaram a morrer por amor a Cristo? Por quê? Então, volto a dizer o que falei no início. O grande sacada do inimigo é dizer assim, pode deixar, não vou mexer com vocês, a gente pode conviver juntos.
mas o posicionamento dele é esse aí, né? Lembrei-me agora da carona que o sapo deu para o escorpião. Lembram disso? Né? Atravessa-me. Não, você vai me ferroar. Não, se eu ferroar você, vai morrer eu e você. Pode confiar. Daí o escorpiãozinho foi para cima do sapo. No meio da lagoa, o escorpião ferroou o sapo. O sapo falou: seu escorpião, por que você fez isso? Vamos morrer. O escorpião falou assim: eu não pude evitar. É a minha natureza. Essa é a natureza do demônio. Roubar, matar e destruir. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém? Então, nada de fazer chá do Salmo 91, nem colocar na carteira, né? Nem de colocar embaixo das coisas. Use o movimento protocolar do Salmo. Ou seja, mantenha-se no esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Já peço o pessoal do louvor para subir, né, já estarem apostos aqui para a gente orar e cantar depois. Amém? Não fique triste se algumas destas ações têm acontecido na sua casa. Nós somos pessoas carnais e nos movemos na nossa carnalidade e tentamos andar no Espírito. E como homens, nós somos falhos. Mas a questão não é falhar, a questão é reconhecer o erro e se blindar. Então, algumas destas coisas, elas vazam a nossa linha de proteção. Quando Paulo falou sobre a armadura de Deus, ele colocou a armadura de uma forma muito profunda. Ele colocou a proteção como salvação, justiça, verdade, fé, palavra e evangelho. Então, a armadura de Deus, ela é construída dessa forma. E a armadura de Deus é composta de ações humanas. Percebeu? Eu tenho o benefício da salvação. Eu tenho a verdade que é a palavra de Deus. Eu tenho a preparação do Evangelho. Eu tenho a fé. E eu tenho verdade e justiça. Então a nossa construção humana, ela é misturada aos benefícios espirituais. Esta composição, Paulo fala que é a armadura de Deus. Olha que interessante. E essa armadura de Deus, que é composta com a minha essência humana e o benefício espiritual, ela vai me proteger por atitudes como justiça e verdade. Por ações como preparação do Evangelho, escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ela é solidificada com a minha oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Então, todas as vezes que você pensar na armadura de Deus, saiba que ela está misturada com a sua essência. E que a sua essência é que traz a fragilidade. Mas a solidificação disso é com as nossas ações. E aí o inimigo não vai poder nos atacar. Porque além dessa armadura, eu vou para onde? Os esconderijos do Altíssimo. Ok? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, é tão maravilhoso quando o Senhor esclarece a Tua palavra sobre as nossas vidas. Quando o Senhor nos revela algo, meu Pai, que estava ali, mas nós não conseguimos ver, Pai. Nos perdoa, meu Senhor amado, se muitas das vezes nós enfraquecemos essa proteção, porque tanto saímos do esconderijo do Altíssimo, Senhor, como também as nossas atitudes enfraquecem, meu Pai Celestial, isso que deveria ser a nossa proteção.
Mas, meu Deus, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E muito obrigado, Senhor, porque mesmo estando falhos e sendo, Senhor, oh meu Deus, insensíveis à presença do Teu Espírito, a Tua mão, Senhor, está estendida sobre nós e nos protege, meu Pai. Nos livra, meu Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos livra dessas emboscadas, meu Pai. Nos livra dessas ações programadas que vêm à noite, que vêm ao meio-dia, que vêm de dia, que vêm na escuridão, Senhor amado. Ah, meu Deus, nos livra daqueles que atacam na nossa casa, destruindo, Senhor, e trazendo desgraça para a nossa família, meu Pai amado. Senhor, nos envolve com a Tua proteção, ó Pai Celestial, e nos ensina, Senhor, a estarmos diante da Tua presença e sermos, meu Pai, abençoados e protegidos, meu Pai amado. Nos instrua, pedimos ao Teu Espírito, meu Deus, que nos esclareça, que esta palavra, Senhor, não seja roubada das nossas vidas, mas que possamos assim glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Olha para cada vida, para cada família, para cada pessoa aqui, Senhor, representada, meu Deus, e enche do Teu amor e da Tua graça, meu Pai Celestial. Dá forças, meu Senhor, mostra que eles são guerreiros, são soldados, estão aparelhados, meu Senhor, para vencer, em nome de Cristo Jesus. Senhor, olha para as nossas vidas, saúde, meu Pai, que nós precisamos, ó Deus. Nos livra, Senhor, das infecções, nos livra, meu Pai Celestial, das armações, das armadilhas. Eu posso até falar, nos livra desses laços, meu Senhor amado, de enfermidades, ó Pai, e nos livra, Senhor, das setas que são lançadas, Senhor, ao meio-dia. Livra-nos, Senhor, de todo este mal, meu Pai. Nós glorificamos o Teu nome e pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Dá saúde aos Teus filhos, da sabedoria, meu Pai Celestial, e que possamos crescer, meu Pai, tanto na graça como no conhecimento da Tua palavra. Senhor, protege os nossos ouvidos, protege, Senhor, as nossas mentes, meu Pai amado. Mais uma vez eu peço que esta semente não seja roubada, que ela não caia, Senhor, à beira do caminho, que ela não seja colocada, Senhor, em um terreno com pedras, nem muito menos em um terreno com espinhos, mas que possa cair em uma terra boa, Senhor, que é o nosso coração. Assim oramos, meu Pai, e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Receba a Tua bênção, receba a base de sabedoria que foi dada hoje aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Vamos celebrar ao Senhor, louvar ao nosso Deus. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória ao Teu nome, Senhor, ao Teu nome. E se eu passar pelo vale, Tremendo, Senhor. acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso.
recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória ao teu nome, aleluia. Senhor, confirma a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Olha, meu Pai Celestial, para os nossos corações e vai trabalhando, meu Pai Celestial, naquilo, ó Deus bendito, que estamos fragilizados, ó Pai, nos dando a força, direcionamento, meu Pai amado, para prosseguir, meu Pai. Olha para a nossa casa, para a nossa família. E vai abençoando, meu Pai, fortalecendo espiritualmente, Senhor, estas bases, ó Deus bendito, e derramando a tua paz sobre o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor que é digno. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, chegamos ao final do nosso culto, neste dia. Tá? Vamos voltar para casa, pedir ao Senhor que nos dê mais alegrias, assim, às 17, gente. Tá? E segue a programação, né, da semana. Tá? Se passarmos hoje, tem alguma interferência na quarta ou no domingo? Quem é que sabe? É no sábado, né? Então, tá bom. Então, segue a programação normal. Terça-feira a gente tem a reunião de oração das irmãs aqui, Amor de Mães que Ora. Na quarta-feira nós temos o nosso culto do propósito, 19h30 aqui, meio da semana. Vem receber a palavra do Senhor nosso Deus. Na quinta-feira a gente tem a nossa reunião, né, de homens. Então participe, você que ainda não participou, é muito bom, né, aquele lugar de oração. Na sexta-feira a gente tem a nossa oração às 20 horas, ali no Ipanema. Quer dizer que os irmãos que não tenham medo do frio, tá? Pode ir lá. E o terror noturno que vocês tinham medo já desapareceu, ok? Amém? Glória a Deus. Então, lá às 20 horas. Né? No sábado a gente confirma a programação, que de repente a gente tem outra alegria no sábado. Né? Vamos confirmar a programação no sábado. E no domingo retornamos às 19 horas. Amém? Né? Orem ao Senhor. Né? Orem ao Senhor. Não é verdade? Muito bem, graças a Deus. Eu tô sentindo assim as vibrações. Né? Então vamos orar, né? Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Pai, graças nós te damos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, meu Pai Celestial, pela vida dos nossos irmãos que aqui estiveram, por todos aqueles que estão nos assistindo, meu Pai Celestial, através das redes sociais. Da mesma forma, derrama bênçãos especiais sobre eles, meu Pai. Leva-nos em paz, Senhor amado, e, Senhor, que possamos ter notícias boas. Para isso dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam na vida de cada um dos teus servos, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.